minutos, então já está na hora de começarmos nossa série sobre o advogando no direito médico. Eu sou Mariana Diefenteller, estou como presidente interina da Comissão Especial da Saúde e queria dar boas-vindas a todos os convidados, ao Dr. Lucas Lazzaretti, a doutora Isabela Dalmolin, a mediadora Ana Paula Adeli Castro. A Ana Paula e o Lucas são integrantes da Comissão Especial da Saúde, a doutora Isadora é uma convidada, e nós resolvemos criar, em parceria com a Escola Superior da Advocacia, essa série do Advogando no Direito Médico, porque a Comissão da Saúde identificou que é preciso a gente investir num aperfeiçoamento e capacitação dos advogados e interessados em vivenciar o direito médico. Então, devido a essa demanda social e profissional, a gente pôde perceber que em 8 horas foram esgotadas as inscrições para o evento. Nós tivemos que dar até um upgrade na plataforma, que estava preparada para 100 pessoas, e tivemos cerca de 186 inscritos, ou seja, tem bastante gente interessada em conhecer essa área, que é uma das áreas mais promissoras aí, diante desse momento extraordinário que a gente vem vivenciando, um momento muito sério, né? A gente fica muito preocupado, e nós, como profissionais do direito, humanitários, estamos aí assumindo esse compromisso de capacitá-los para que possam atender todas essas exigências aí que temos no nosso estado, no nosso país e no mundo. Então, desde os direitos da Declaração Universal, os códigos de ética. Hoje vamos falar sobre responsabilidade civil, mas pretendemos trazer a responsabilidade criminal, a mediação, enfim, nós queríamos convidá-los para que vocês também digam qual é a expectativa que vocês têm em relação a esse advogando no direito médico. É muito importante a gente saber o que vocês querem desenvolver. É uma relação, então a gente oferece e recebe também. Então, nós temos os nossos planejamentos, mas a gente está aberto a co-criar de acordo com as demandas que forem vir de vocês também. Então, nós temos um e-mail que é comissões-especiais@oabrs.org.br, e através desse e-mail podem ser encaminhadas as sugestões de pauta para que a gente possa incluir aqui nessas conversas. E queria, então, inaugurar esse direito médico, advogando no direito médico, porque é muito importante aqui que todos saibamos que temos muito que aprender uns com os outros, podemos colaborar muitos uns com os outros, e essa ideia de multiplicarmos os conteúdos e promovermos a cultura da saúde, do bem-estar, que trabalhar com saúde não é só trabalhar com processo, nem trabalhar com doença, mas nesse momento aqui da escola, do curso de capacitação, nós realmente temos que nos ater numa técnica. Há um protocolo, sim, se nós formos trabalhar com prevenção ou com litigioso mesmo. E essa é a ideia de, aos poucos, irmos trazendo para vocês e juntos aprendermos. Então, boas-vindas. Obrigada à doutora Rosane, diretora da Escola Superior da Advocacia, deve em tempo aqui nos dar um alô também para recebê-los e inaugurarmos esse projeto que promete ser muito interessante. Eu agradeço a oportunidade de estar junto com vocês aqui nesse momento. Hoje é um dia único, esse momento não vai voltar mais, então vamos dar muito valor para esse encontro aqui, que estamos dispostos, com muita escutativa, a aprender com os colegas, tá bom? Obrigada. Muito boa noite a todos. Meu nome é Ana Paula Adeli Castro, eu sou advogada, pós-graduada em Direito Médico e da Saúde pela UBRA, daqui de Santa Maria. Moro aqui em Santa Maria, faço parte da Comissão Especial da Saúde da OAB-RS. Também somos membros, todos aqui que vamos falar, somos membros da Comissão da Saúde e do Direito Médico do IBDFAN do Rio Grande do Sul. E hoje eu tenho o prazer de mediar essa conversa com o Dr. Lucas Lazzaretti, a doutora Isadora Dalmolin, meus colegas, queridos colegas, e
Antes de tudo, eu gostaria de fazer um comunicado que todas as opiniões expressas pelos debatedores são de única e exclusiva responsabilidade deles, não expressam necessariamente a opinião da entidade OAB ou da Escola Superior da Advocacia. O e-mail a doutora já referiu e já está no chat aqui, se vocês tiverem necessidade de enviar alguma pergunta ou até mesmo uma ideia de projeto, pois estamos abertos nesse sentido. Esse projeto é o Advogando no Direito Médico, que vai ser em parceria da Comissão Especial da Saúde da OAB com a Escola Superior da Advocacia, e a gente prevê que tenhamos diversos assuntos, diferentes assuntos dentro da advocacia. Ontem mesmo falávamos sobre a advocacia preventiva no direito médico, que também é muito importante, responsabilidade criminal, tem questões também de ética, né, processos éticos. Então, existe uma gama muito grande para a gente auxiliar na capacitação dos colegas. Eu gostaria de começar falando, antes de apresentá-los, que a gente vive num momento de pandemia que nunca foi experimentado por nenhum de nós. É um momento muito novo. E lá na comissão, a gente trabalha com projetos falando sobre o impacto da pandemia nas diferentes áreas do direito médico e até mesmo nas áreas da saúde, né? Como a doutora Mariana gosta sempre de ressaltar, que a saúde não é simplesmente a falta de uma doença, né? E a necessidade da promoção da saúde. Então, a gente também tem feito projetos no sentido de estudar os impactos que a pandemia tem causado. Mas é certo que no mundo, o principal assunto que a gente tem hoje é a saúde. E parece que ela está tomando, então, o seu devido local de importância, o seu devido lugar de importância nas nossas vidas. A gente tem falado sobre saúde. E direito médico tem sido um dos principais assuntos, uma das principais repercussões jurídicas dentro do direito. Então, eu acho importante que a gente faça uma reflexão de pensar momentos de pandemia e momento pós-pandemia. Quantos profissionais virão para falar sobre direito médico? Quantas pessoas que vão buscar se capacitar nessa área? Então, eu acho muito importante que a gente possa falar sobre isso, que a gente traga esse assunto, que a gente não retenha conhecimento, porque também, como dito ontem, a gente participou do evento, eu assisti, na verdade, a doutora Isadora Dalmolin, que nós somos advogados, nós somos colegas, nós não somos concorrentes. A gente não pode adquirir um conhecimento e segurar para si. Então, a ideia da comissão é buscar também a discussão desses assuntos pandêmicos e também a capacitação dos colegas que buscam trabalhar nessa área. Eu gostaria de apresentar, então, vou apresentar os dois e depois eu passo a palavra. Dr. Lucas Fungueto Lazzaretti, ele é advogado, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, pós-graduando em Direito Médico da Saúde, tem curso de aperfeiçoamento em Direito Comparado na King's College, da Inglaterra, está cursando o curso de aperfeiçoamento em Ética e Justiça pela Universidade de Harvard. É membro da Comissão Especial da Saúde da OAB-RS, é membro da Comissão da Saúde e Direito Médico do IBDFAN do Rio Grande do Sul, é representante da OAB-RS na Junta Administrativa de Recurso de Infrações, na Jari, e é participante da bancada no programa de TV Comunicando Direito. A doutora Isadora Dalmolin é advogada, trabalha aqui em Santa Maria, graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, pós-graduada em Direito Médico da Saúde pela UBRA Santa Maria, pós-graduada em Planejamento Empresarial e Gestão Hospitalar pela Faculdade Venda Nova do Imigrante, é presidente da Comissão Especial de Direito Médico da Saúde da Subseção de Santa Maria, representante da OAB no Comitê Regional de Saúde e no Comitê Local de Saúde, membro da Comissão Especial, da Comissão da Saúde e Direito Médico do IBDFAN também. Então, somos colegas todos aqui. E então, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Lucas,
que começa esse debate. Doutora Ana Paula, posso fazer uma parte? Porque eu vi que a doutora Rosane, ela está na sala, a doutora Rosângela, desculpe, e a doutora Rosângela, a diretora da ESA, se ela puder nos dar uma palavra, ela é muito bem-vinda. Boa noite a todos, né? Quero primeiro dizer da satisfação da nossa escola, da Escola Superior de Advocacia da OAB do Rio Grande do Sul, realizar esse evento, um evento que trata das conotações todas e reflexo, enfim, debate da advocacia na área da saúde. Quero agradecer a doutora Mariana Diefenteller, espero que eu tenha acertado, né? Recebendo aqui os queridos colegas, o Lucas Lazzaretti, a Isadora Dalmolin e a moderadora Ana Paula Delli, né? Então vejo aqui jovens advogados contribuindo com o aprimoramento, a discussão e a reflexão de temas tão importantes a todos nós. Quero dizer a todos que a nossa escola, a ESA, é uma escola de portas abertas, que está aqui acolhendo a todos os colegas que estão dispostos a compartilhar conhecimento, compartilhar entendimentos, ideias, enfim, estudos, né? Pesquisas que dizem respeito à nossa área de atuação. Eu saí agora e atrasei um pouquinho na abertura, por isso que eu não consegui abrir antes da Mariana. Eu queria receber a Mariana para ir ela conduzir, porque estávamos encerrando, realizando uma reunião com os moderadores dos nossos grupos de estudos da nossa escola, que é em parceria com a Comissão da Jovem Advocacia, né? Que foi assim algo muito feliz, especialmente da minha parte. Eu sei o quanto é importante os colegas do interior do estado que sempre quiseram fazer parte dos grupos de estudos e até então não era possível, por questão de custos, enfim, e os espaços das nossas salas de aula que eram tão pequenos. E vocês sabem que em 3 horas a gente abriu, só colocou na rede social, a gente não conseguiu nem mandar e-mail com todo o calendário. Em 3 horas nós tínhamos 1.121 inscritos, com já muitos dos grupos com inscrições esgotadas, e a gente recebendo aqui pedidos dos colegas do interior querendo participar. Vocês imaginam a satisfação, a alegria de uma diretora da escola ouvir isso, ou seja, puxa vida, os advogados e advogadas do nosso estado são advogados que querem estudar, que querem aprofundar, que querem debater, e isso só nos enche alegria. E esse evento que foi já esse sucesso, quando a Mariana, né, desculpa, eu já vou falando assim, a Mariana, a Ana Paula, a Isadora e o Lucas, né, porque nós somos todos colegas aqui, e já abrindo, né, uma temática que nesse momento, que está sendo tão difícil para todos nós, né? Que eu acho que acelerou tantos momentos e anos, né? Que a gente realmente tem que assumir essa questão da virtualização, eu acho que democratização, inclusive, que tem que passar o ensino, a cultura. Eu vou deixar aqui para os painelistas falarem, eu sei muito que vocês querem ouvi-los. Mas esse é o primeiro evento da nossa ESA, como um evento que tem a conotação já de um pré-curso, né, Mariana? Porque nós queremos ainda poder proporcionar muitos outros cursos na nova ferramenta que a gente já adquiriu e ela está chegando agora na próxima semana. A gente tentou com a Mariana postergar um pouquinho esse evento aqui para ser na nova ferramenta, mas já estava tudo acertado, vocês já estavam convidados, então é uma ferramenta um pouco mais pesada, mas que eu estou vendo aqui que está indo muito bem, mas os demais aí a gente vai poder, inclusive, né, transmitir pelo nosso canal do YouTube da escola, que a gente também está, enfim, né, inaugurando, são notícias novas e boas aí, que vêm para toda a advocacia.
De minha parte, então, quero cumprimentar todos vocês, dizer da alegria, da satisfação e quero ficar aqui aprendendo um pouquinho com esses jovens colegas. E você sabe que a melhor coisa para uma professora que está aqui há tanto tempo, né, que dá aula, que, enfim, é ouvir e se sentir aluno. A melhor coisa que cada um de nós pode fazer é sempre ficar num banco ou numa sala, num vídeo que agora estamos, né, escutando, aprendendo, contribuindo das diversas áreas, né? Muito obrigada pela disponibilidade de vocês, mais agradecida ainda por escolherem a nossa escola, a ESA, para estarem aqui contribuindo e compartilhando os conhecimentos, os estudos e as pesquisas de vocês. Muito obrigada e sejam muito, muito bem-vindos e voltem sempre. Quero dar uma boa noite, então, doutora Rosângela, doutora Mariana, doutora Ana Paula, doutora Isadora, todos os ouvintes, né? Eu fico muito honrado de estar participando desse debate, da parceria firmada entre a nossa Comissão Especial da Saúde, da OAB aqui do Estado e da ESA do Rio Grande do Sul. Como todos sabem, né, a ESA é o principal canal de informação dos colegas advogados, então fico extremamente grato em participar dessa conversa de hoje. Hoje a gente vai abordar a responsabilidade civil à luz do direito brasileiro. Vou fazer uma breve introdução, depois eu vou abordar a questão do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil, qual que seria aplicado nessa relação médico-paciente. Também vou falar do contrato de tratamento, também vou dizer um pouquinho sobre a responsabilidade civil objetiva, subjetiva, nos hospitais, no plano de saúde, na questão do médico, na questão também do médico residente. Então, eu tenho certeza que vai ser uma conversa bem proveitosa para todos os ouvintes de hoje. Então, como todos sabem, a medicina, né, a área da saúde, é diferente das outras áreas, não é uma ciência exata, então a gente muitas das vezes não consegue garantir o resultado de algum tratamento ou atendimento médico. Então, às vezes, a insatisfação do paciente, né, acaba gerando uma distorção de que o entendimento, né, de que aquele procedimento que ele realizou poderia ter ocasionado algum tipo de erro e algum dano ao paciente, né, por parte do profissional da saúde. Então, ele acha que, às vezes, ele deveria ter uma reparação daquele dano sofrido e acaba entrando com alguma ação na justiça, né? Um outro ponto que é bastante importante, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, é em relação ao direito à informação, que às vezes também pode gerar um dever de indenizar ao profissional da saúde, quando falta um esclarecimento prévio do médico sobre o que pode acontecer em algum determinado tipo de procedimento ou atendimento, né? Até pouco tempo atrás, o médico ele era uma figura paternalista, então, hoje ele não é mais. Então, talvez esse seja um dos motivos, né, no aumento das ações judiciais, porque agora ele é considerado um profissional comum e ele responde pelos erros que ele acaba cometendo, né? Então, decorrente desse fato, com o aumento das ações judiciais, né, os profissionais da saúde começaram o quê? A contratar seguros de risco profissional. Quem está nessa área, quem litiga na parte do direito médico, sabe que grande parte dos médicos contratam esse seguro de risco profissional. Isso até acabou levando um pouco os honorários dos profissionais da saúde, principalmente em relação aos médicos, né? Então, a orientação que eu sempre passo é: tenha uma boa relação com o seu paciente, médico, tenha uma relação com o seu paciente, uma boa relação, profissional da saúde é a mesma coisa, que é o melhor meio de se evitar, então, uma futura ação na justiça, né? Não é o único meio, mas ter uma boa relação entre o profissional da saúde e o paciente é essencial no direito médico, né? Adentrando nas esferas que o médico pode ser responsabilizado, né, eu destaquei 3. Primeira, na esfera civil, né, que é analisada a conduta do médico, né, se essa conduta gerou algum tipo de dano e o dever de indenizar o paciente. A esfera penal, né, que é a prática de algum delito, né, sua possível aplicação numa pena restritiva de liberdade. E na esfera ética administrativa, que é quando o médico comete alguma infração ética, né, aquelas previstas no Código de Ética Médica. Daí é aberta uma sindicância no Conselho Regional de Medicina, onde o médico está inscrito, né? E, posteriormente, talvez até um processo ético profissional. Na parte da responsabilidade civil, né, no Código de Defesa do Consumidor, nosso CDC, e no Código Civil brasileiro, existe uma discussão entre os juristas, né, de qual código que seria aplicado. Será que a gente vai aplicar o CDC? Será que a gente vai aplicar o Código Civil? A parte majoritária da doutrina entende, então, que a relação aqui estabelecida, a relação médico-paciente, é uma relação consumerista, que, a meu ver, acaba beneficiando mais o paciente, pelos seguintes motivos. Destaquei cinco motivos que eu vou descrevê-los agora, né? O primeiro,
que é o fato da inversão da prova, do ônus da prova em prol do consumidor, né? Para a maioria dos doutrinadores e juristas, esse é o principal ponto do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, em razão dessa suposta dificuldade que o paciente tem de trazer em juízo as provas desse suposto erro médico, né? Quem litiga nessa parte sabe que a maioria dos magistrados, cerca de 90% deles, acaba acatando esse pedido da inversão do ônus da prova, e o médico, que tem uma responsabilidade subjetiva, acaba tendo que realizar uma prova negativa em juízo. Então, isso é uma parte bem interessante, né? E que é benéfica para o paciente. O segundo ponto, onde que ele vai ajuizar a ação? Vai ser no domicílio do autor, né? No domicílio do paciente, ou vai ser onde ele realizou a cirurgia, por exemplo? Então, para ficar um pouco mais claro, vamos citar um exemplo. Eu faço uma cirurgia em Porto Alegre e eu moro em Santa Maria. Onde é que eu vou poder ajuizar essa ação? Vou ajuizar em Porto Alegre, em Santa Maria? Então, através do CDC, eu posso ajuizar essa ação no meu domicílio. Então, eu posso ajuizar a ação em Santa Maria, que é onde eu moro, né? Temos também o prazo prescricional, que no CDC o prazo é de 5 anos e no Código Civil é de 3, né? Que é a contagem a partir da ciência do dano e do autor do dano, né? Esses dois pontos. Então, no CDC o prazo é maior para prescrever. Tem também um quarto ponto, que é o dever de informar do médico, né? Que existe tanto no Código de Defesa do Consumidor como no Código Civil, mas no Código de Defesa do Consumidor, no CDC, ele tem um pouco mais de força. Então, caso o médico ele não informe bem o paciente, como eu falei anteriormente, né? Ele sofre um risco de que no futuro haja algum tipo de indenização, de pedido de indenização pelo paciente, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nesse ponto, principalmente o médico, né? O profissional da saúde. E o quinto e último é em relação às cláusulas contratuais, né? Que qualquer cláusula que exclua o dever de indenizá-la é considerada nula. Então, não pode existir uma cláusula nesse sentido, né? Então, o que a gente pode perceber? Que através de uma leitura literal do Código de Defesa do Consumidor, que o paciente é um consumidor, o médico é um fornecedor e o contrato estabelecido entre as partes seria um simples contrato de prestação de serviços, né? Então, deixa um questionamento para quem está nos ouvindo, né? O médico ele pode exercer, então, a medicina como uma simples prestação de serviço, em troca do dinheiro do paciente? Se a gente aprofundar mais um pouquinho, né? O paciente ele pode entender, então, que a sua saúde é uma mera troca comercial numa relação de consumo, como diz o Código de Defesa do Consumidor? Por que eu falo isso, né? A remuneração do médico, ela é extremamente importante, óbvio, mas não é o ponto principal na relação médico-paciente, né? É um objeto secundário. O objeto principal na relação médico-paciente é outra. Qual que seria? Cuidar da saúde do seu paciente, cuidar da vida do paciente, né? Obviamente, eu não estou dizendo que o médico não deve ser remunerado ou o profissional da saúde, longe disso, mas a gente tem que ter em mente o quê? Que o principal ponto é o cuidado com a vida e a saúde do paciente. Então, superada essa primeira fase, né, vamos falar um pouquinho sobre o contrato de tratamento. Eu sou um dos defensores do contrato de tratamento, né, que já é regulamentado no direito alemão. No contrato de tratamento, a relação médico-paciente é regulamentada assim, num regramento próprio, né, que nem no Código Civil brasileiro, que é um pouco esparso. Ele é compilado num título, como se fosse compilado em algum capítulo do Código Civil. Um dos maiores defensores do contrato de tratamento aqui no Brasil é o professor Timbó, da Bahia, né? A sua tese de mestrado ele aborda e aprofunda esse tema. Então, quem tiver a possibilidade de depois procurar na internet, talvez achar a tese de mestrado do Dr. Timbó, tenho certeza que a leitura vai ser magnífica, né? Então, essa ausência de normas específicas no Código Civil brasileiro, né, acaba dificultando para o paciente entender quais são os seus direitos, né? Essa lacuna acaba comprometendo a segurança jurídica e desestabilizando a relação médico-paciente, né? Um outro ponto que é bem interessante no contrato de tratamento é que é uma relação mútua, né, entre o paciente e o médico. Então, ambos possuem direitos e deveres, não é só o médico que possui deveres e o paciente que tem os seus direitos, né? Ambos devem cooperar, então ambos possuem deveres e direitos. Então, o que eu entendo, né? Que a relação era debatida, a relação médico-paciente, né, deve ser enquadrada no Código Civil brasileiro e não deve ser enquadrada no CDC. Se a gente for citar o exemplo dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos a relação médico-paciente é extremamente consumerista, né? O médico ele tem hiperinformado os seus pacientes, né? Just to be safe, né? Como dizem. Por quê? O que significa isso? Porque ele está gerando uma medicina defensiva. Ele tem medo que o seu paciente, quando chega no seu consultório, futuramente vai poder ajuizar uma ação contra ele. Então, ele coloca inúmeras informações para o paciente, algumas delas desnecessárias apenas para se precaver de uma futura ação judicial, né?
Então, a gente tem que cuidar bastante também nessa parte, porque não adianta tu informar um monte do teu paciente só porque tu tem medo de uma ação futura, né? Na parte da responsabilidade objetiva e subjetiva propriamente dita, né, a gente tem que entender primeiro o que é uma responsabilidade subjetiva e o que é uma responsabilidade objetiva. A responsabilidade subjetiva é aquela que depende da comprovação da culpa. Se a gente for pegar um exemplo do dia a dia, por exemplo, tu pega teu carro, tu sai com ele, tu acaba batendo, tu acaba machucando, então vai ter uma discussão para saber quem agiu com a culpa, né? Então, para chegar à responsabilização, como é que funciona? A gente tem que descobrir quem teve a culpa no acidente. E a responsabilidade subjetiva é isso. Depende da comprovação da culpa. Já a responsabilidade objetiva é o contrário, ela não depende da comprovação da culpa, apenas a comprovação e a existência de um dano. 5 são os requisitos, né, da responsabilidade profissional do profissional da saúde. Vou citá-los agora, né? O primeiro, que é a existência do sujeito ativo, neste caso, o profissional da saúde. O segundo, que é a conduta, que é um agir ou deixar de agir, né, uma omissão. A terceira, a culpa, que é negligência, imperícia, imprudência, que depois a doutora Isadora vai aprofundar um pouquinho o tema. O quarto, que é o dano, né, um prejuízo da conduta ilícita. E o quinto, que é o nexo causal, que é uma relação entre a conduta e o dano gerado. Não? Esse é um pouco mais difícil de ser comprovado, porque muitas das vezes a conduta do médico não gerou um dano ao paciente, né? Então, isso é um pouco mais complicado de ser comprovado. O entendimento majoritário da doutrina, né, o meu entendimento também é que a responsabilidade do médico, então, é subjetiva, ou seja, depende da comprovação da sua culpa. Se a gente for pegar o exemplo do médico residente, né, a responsabilidade dele também é subjetiva, ele é médico, mas se a gente for analisar essa questão em relação ao médico preceptor, né, a gente tem duas opções, né? São dois casos. Primeiro, que quando uma decisão entre o médico residente e o preceptor é tomada em conjunto, a responsabilidade vai ser subjetiva, mas de forma solidária. Agora, quando o médico residente ele acata algum pedido do preceptor, do seu preceptor, a responsabilidade também vai ser subjetiva, só de forma subsidiária. Antes era solidária, desculpe, agora é subsidiária. Então, primeiro para o preceptor e posteriormente para o médico residente, né? No tocante à responsabilidade do hospital, né, eu dividi ela em 3 pontos, que eu achei são os pontos que a doutrina acaba explicitando. Primeiro, a objetiva, né, que é respeito aos serviços empresariais, serviços de hotelaria. Um exemplo na prática, o paciente está em cima de uma maca e a maca quebra. Então, nesse caso, a responsabilidade do hospital vai ser objetiva. Segunda possibilidade, a isenção de responsabilidade do hospital, que é quando o médico que trabalha ali, o profissional da saúde que trabalha no hospital, ele não tem um vínculo com a instituição. Então, a responsabilidade é direcionada ao profissional da saúde e o hospital acaba ficando isento. E uma terceira e última, que é a subjetiva, derivada da comprovação da culpa do profissional da saúde, que quando um ato é praticado por algum profissional que tem um vínculo com a instituição. Então, o hospital e o profissional da saúde acabam respondendo solidariamente, dependendo da comprovação da culpa do profissional. Sobre os planos de saúde, né, a operadora de plano de saúde ela acaba respondendo muitas das vezes pelos danos causados pelos seus médicos credenciados, né, de forma solidária. Existe uma exceção, né, que é quando o paciente ele escolhe o seu médico, né, de uma forma livre e depois pede um reembolso para a operadora de plano de saúde. Então, nesse caso, a operadora ela acaba ficando isenta de uma responsabilização. Eu acho que esses seriam os pontos, né, as considerações sobre a responsabilidade civil no direito médico, né, acho que de uma forma descomplicada que a gente possa entender, um fácil entendimento. Agradeço mais uma vez a oportunidade de discorrer sobre o tema e vou passar a palavra então de novo para a doutora Ana Paula. Obrigado. Eu acho importante que a gente tenha em mente que o Código de Defesa do Consumidor ele não é simplesmente um código consumerista, e sim um código de defesa do consumidor. Então, os seus artigos e seus fundamentos, sua regulamentação, ela vai no sentido da proteção do hipossuficiente daquela relação, que é, nesse caso, né, que a gente está tratando, que é o paciente que não é dotado de conhecimento técnico. É claro que existem as divergências, embora tenhamos aí opiniões diferentes, essa é o entendimento que tem sido adotado pelos tribunais aqui no Brasil. E eu acho interessante também que a gente pode falar que muitas vezes um ruído de comunicação, um ruído de confiança pode quebrar uma relação médico-paciente.
muitas vezes os processos eles são levados em razão, os processos existem não só em razão de um erro, mas em razão de uma quebra de confiança dessa relação médico-paciente. Então, como é importante a gente trazer no sentido de que o médico deve tratar esse paciente de uma forma correta, uma forma respeitosa, uma forma ética, para que não haja nenhum tipo de ruído que possa levar a uma judicialização, né? Eu gostaria de passar a palavra para a doutora Isadora Dalmolin. Boa noite a todos os presentes. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, na pessoa da doutora Mariana de Finteller, o convite da Comissão Estadual da Saúde para estar aqui hoje. É um prazer estar ombreando com colegas de gabarito do Dr. Lucas e da doutora Ana Paula. Agradeço também a doutora Rosângela pelo espaço da ESA, que é sempre uma parceira da Advocacia Gaúcha. E com isso, boa noite a todos os presentes. Vi que são muitos, fico muito feliz que tenham interesse em debater esse tema tão rico e que eu sou suspeita para falar, sou muito apaixonada pelo direito médico, espero poder ser útil com a minha fala. Então, ficou a meu encargo falar sobre a culpa médica ou dos profissionais da saúde, as obrigações de meio de resultado e o dever de informação. Então, eu principio puxando o ganchinho ali da responsabilidade subjetiva para falar que o profissional da saúde, e isso cabe um esclarecimento assim, o direito médico, assim como o erro médico, ele não é do médico profissional da medicina, e sim o termo ele cabe tanto para os profissionais da odontologia, psicologia, enfermagem, fisioterapia, então todos os profissionais da saúde. A gente acaba correndo às vezes repetindo o médico, 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 mas que fique claro que essa responsabilidade, essa teoria, ela é toda adotada para todo o conjunto dos profissionais da saúde. Então, eu também sou contrária ao entendimento majoritário de aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação profissional-paciente por vários motivos. Mas mesmo entendendo pela aplicação do CDC, no artigo 14, parágrafo 4º, o CDC diz que a responsabilidade do profissional liberal ela é subjetiva, portanto, apurada com base na culpa. Então, mesmo entendendo por sua inadequação, a previsão dele, um diploma naturalmente objetivista, aplica essa teoria subjetiva. E aí, o que é a culpa? A culpa é aquele agir em desconformidade com o esperado. O profissional, ele age com o contrário da cautela, ele não é prudente no seu agir. E a perícia é o comportamento básico esperado. Então, agindo de forma contrária, o profissional vai estar agindo com culpa. Uma coisa bem importante também é que na responsabilidade subjetiva, o profissional ele só se exime de comprovar da responsabilidade, né, do seu dever de indenizar, se ele comprovar que ele não agiu com culpa ou que houve uma ruptura do nexo causal. E aí, então, entrando mais especificamente nas modalidades de culpa. Quais são? Imperícia, imprudência e negligência. Vou falar brevemente, porque nós estamos num ambiente mais de advogados e a teoria da responsabilidade civil é a mesma para todos, mas adequando para o caso concreto, a negligência, ela encerra em si um ato omissivo. Então, é um descaso do profissional, pouco interesse e, curiosamente ou não, é a mais numerosa na jurisprudência. Os maiores índices de culpa são por negligência, talvez pela desatenção inata ao ser humano, mas que no seu agir profissional é muito importante que o profissional ele observe para não cair nessa modalidade. Então, ele age ao contrário da perícia recomendada e exemplos de negligência, por exemplo,
o cirurgião que esquece um objeto na cavidade do paciente durante cirurgia, ou uma prescrição de um medicamento errado por uma mera desatenção na hora ali de fazer o receituário. Essas são condutas negligentes. Já a imprudência, ela encerra em si uma culpa comissiva. Então, o profissional, ele assume o risco de, com aquele seu agir, precipitado, sem a cautela necessária, de causar um dano para o paciente. Por exemplo, um cirurgião dentista que não espera o efeito da anestesia para começar o procedimento, ou um cirurgião que é acostumado a fazer em 1 hora um procedimento cirúrgico, naquele dia aconteceu um imprevisto, ele está com um pouco de pressa, faz em meia hora. Então, acaba assumindo esse risco. Por exemplo, também transportar um paciente numa ambulância sem a estrutura necessária, o equipamento adequado, também é uma forma de imprudência. E, por fim, a imperícia, ela é uma falta de observação das normas técnicas, um despreparo, uma ineficiência do conhecimento. Hoje nós já não podemos falar mais, como se via no começo da discussão, que a falta de diploma tornava o profissional imperito, porque o diploma da medicina, por exemplo, ele habilita o profissional a exercer atos médicos. Não limita, o profissional não precisa ter uma residência para exercer um ato naquele sentido. Mas ele não está preparado tecnicamente para todas as situações. E hoje um exemplo bem frequente são os cirurgiões dentistas que resolvem se aventurar na área estética sem um conhecimento prévio. Esse é o problema. Muitos profissionais, eles estão fazendo cursos, se atualizando, sem entrar em mérito de discussões entre Conselho Federal de Odonto e de Medicina, mas o dentista que, sem conhecimento, decide porque o colega está fazendo, vai e faz também, ele tem que garantir que ele sabe sobre aquilo, senão ele vai estar incorrendo numa imperícia. Uma outra grande discussão do direito médico é sobre as obrigações de meio e de resultado. A obrigação de meio, ela é atribuída ao profissional que se compromete em entregar todos os recursos necessários para o paciente, mas sem se vincular com a cura. Essa é a obrigação geral. A obrigação de resultado, como o próprio nome diz, ela tem uma ligação com o resultado. Então, o profissional, ele está ligado com o resultado daquela ação. Hoje, tem alguns pontos de encontro com a responsabilidade objetiva, mas apesar disso, mesmo encarando uma obrigação de resultado, o profissional ele se mantém com a responsabilidade subjetiva. É aplicada a obrigação de resultado para a cirurgia plástica estética, e aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma divergência, porque metade das câmaras entende que a dentística estética é de resultado e metade entende que todos os dentistas se comprometem com essa obrigação de resultados. Então, esse é um ponto que ele precisa ser melhor revisto aqui pelos nossos julgadores. E também é controversa a aplicação da obrigação de resultados na anestesiologia. Qual é o grande problema, ao meu ver, em aplicar uma obrigação de resultados para um profissional, independente da sua área de atuação? O profissional, ele não tem como prever a área humana, então ele está lidando com uma pessoa que pode responder de uma forma completamente inesperada e tudo bem, porque aquela é a característica do paciente. Então, a obrigação de resultados ela é bem complicada nesse sentido. Por outro lado, no meu entendimento, a obrigação de resultados ela deve sim ser aplicada quando o profissional se compromete com o resultado. E quando é que ele faz isso? Por exemplo, mostrando foto de antes e depois, usando aqueles programinhas de 3D de como vai ficar o resultado.
Então, ele acaba criando uma legítima expectativa no paciente de que vai ser bom, vai ficar melhor. E é uma coisa que, como eu disse, é imprevisível, porque ela guarda essa alha, né? Então, não deixar dúvidas sobre o resultado favorável faz com que, sim, seja aplicada a obrigação de resultados, já que nenhum profissional mostra o depois que não ficou bom, né? Eles só mostram o depois legal. Então, tem essa questão. Qual é a diferença técnica da obrigação de e-mail e a obrigação de resultado? Na doutrina, então, está previsto que na obrigação de e-mails, quem tem que comprovar que o médico ou o dentista profissional agiu com culpa é o paciente, enquanto a obrigação de resultados, ela tem a culpa presumida pelo profissional. Com isso, o profissional é que tem que provar que ele agiu de forma diligente e que sobreveio um resultado danoso por um caso fortuito, uma culpa exclusiva do paciente ou de terceiros, ou que foi uma área terapêutica mesmo. Aí a gente cai na grande dificuldade de se fazer uma prova negativa, porque o médico está limitado também, o profissional está limitado a comprovar o que ele tiver acesso. E aqui eu trago até um exemplo que o Dr. Miguel Kfouri Neto é um grande doutrinador dessa área. Eu vi numa palestra online dele na semana passada, ele comentando um caso que o médico juntou como prova toda a documentação, e a documentação dele era muito boa, muito completa, o prontuário ele tinha todos os anexos necessários, um bom termo de consentimento, contrato de prestação de serviço, tudo ok. E com isso, o juiz entendeu que era caso de o paciente comprovar onde é que estava o agir danoso, culposo do profissional, porque não tinha mais uma diferença técnica probatória naquele momento. E aí, a gente entra num ponto que, embora previsto no novo CPC, a distribuição pela carga dinâmica probatória, ela hoje não está sendo muito aplicada na prática. Mas com isso, o juiz poderia exigir que não quem devesse pela teoria, mas quem tem a melhor capacidade prestasse aquela prova. Então, determinando que o médico juntasse todos os documentos, enfim, com isso, me parece que a parte mais apta de fazer essa prova, ela acaba encerrando um pouco a discussão de é obrigação de e-mails, é obrigação de resultados, porque no fim das contas a prova ela vai estar ali, ela vai estar disponível para que o contexto então do restante do processo ele decida pelo agir e não por quem devesse provar. E aí, vendo numa perspectiva futura dessa aplicação da carga dinâmica probatória, isso acaba encerrando também um pouco o que o Dr. Lucas falou de aplicação do CDC por ser mais benéfico pela inversão do ônus da prova. Então, me parece que, dinamizando a prova, não tem mais por que a gente dizer que é mais benéfico aplicar o CDC pela inversão do ônus da prova. Já está tudo ali mesmo. Então, ele abriria espaço para discutirmos um pouco além, já que a aplicação de um diploma consumerista que tem como base principal o lucro, e na saúde o lucro ele é vedado, ele é um lucro acessório, o foco é na saúde, me parece que é uma discussão promissora que a gente ainda vai experimentar pela frente. Por fim, oi? Desculpa interromper, doutora. O pessoal da ESA pediu que os participantes que desejam o certificado têm que dar a presença com nome e sobrenome aqui no chat. Pode continuar. Tá bem, obrigada. Então, por fim, falando um pouquinho sobre o dever de informação. Ao meu ver, hoje, em matéria de responsabilidade civil do profissional da saúde, essa é uma das questões mais relevantes e de grande destaque. Porque, além da questão bioética de respeito à autonomia do paciente, que consagra a dignidade da pessoa humana, tem toda essa questão constitucional e acima também por trás,
o dever de informação, ele é um dever anexo, ou seja, ele condena o profissional independente de erro. Se ele não for prestado, não teve nenhum erro no procedimento, não tem erro médico, está tudo certo, mas não prestou informação, o paciente pode buscar uma indenização porque ele poderia ter optado não se submeter àquele tratamento. Aí tem que ser medido um benefício, porque às vezes o procedimento ele levou à cura do paciente, mas ele não foi corretamente informado. Então tem toda essa questão de quando não há um dano. O dever de informação, então, ele é muito importante que o profissional da saúde ele esclareça devidamente sobre todos os riscos, os benefícios, todas as etapas do tratamento, as opções, por mais que o profissional não concorde, tenha internamente que seria melhor a opção A, ele precisa levar a ciência do paciente que existe a opção B e C, para que o paciente possa optar livremente por se submeter àquele procedimento ou tratamento. Também é muito importante que quando aquela informação ela possa afetar o paciente de alguma forma, ou seja, vai cair lá no princípio da não maleficência da bioética, o médico, o dentista, informe o representante legal e não diretamente o paciente, mas que faça essa informação chegar na pessoa do representante. Outro ponto importante é que a informação ela tem que ser adequada ao paciente e não ao profissional. Então, tem que ter um cuidado muito, muito significativo com a linguagem, com como vai ser colocado toda essa questão. E o consentimento, ele é um processo, ele não é simplesmente chegar e assinar o documento termo de consentimento. Então, ele começa na conversa, o profissional ele vai expondo tudo aquilo para o paciente tem que ter o direito de indagar sobre as suas dúvidas, conversar sobre outras possibilidades, para só ao final, se houver um termo por escrito, assinar, então consentir por escrito. E por que eu falo de por escrito? O consentimento, o termo de consentimento por escrito, ele não é obrigatório. Mas aí a gente cai numa outra frasezinha que eu gosto muito do Dr. Kifuri Neto, que é provar ou perecer. Na matéria de dever de informação, o ônus da prova é do profissional. Então, ele pode provar por outros meios que não o termo por escrito, mas um termo simples por escrito, sem ser muito rebuscado, apenas falando o básico daquele procedimento que o paciente está se submetendo, ele é muito mais efetivo do que não provar por nenhum outro meio. E a informação, ela não pode ser genérica, nem a informação, nem o termo. O profissional não pode chegar e dizer, vai ser assim e não comprovar especificamente, para esse procedimento vai ser assim, assim, assado. Então, tem que ter esse cuidado de especificar sobre o procedimento. E aí, como eu falei, o dever de informação, ele pode causar um dano autônomo. E um grande problema que a gente está enfrentando hoje é a quantificação desse dano. Ele precisa ser melhor estudado porque nós não temos critérios claros definidos. Por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul geralmente entende na base dos R$15 mil para quando não tem um erro médico e tem só a falha no dever de informação. E o STJ já entendeu, num caso assim, pelo valor de R$100 mil. Então, há uma discrepância muito grande e nós precisamos começar a estabelecer alguns critérios para esse dano. E, por fim, mais me encaminhando para o final, eu ressalto assim, hoje nós vivemos um momento de medicina do futuro. A telemedicina ela já está sendo implementada, a medicina robótica está chegando, já tem vários hospitais no Brasil que os robôs estão operando e essa medicina do futuro ela vai despertar problemas que a gente precisa de soluções
Ao meu ver, o consentimento, todo esse processo de informação, ele é um grande aliado, tanto do profissional quanto do paciente, que vai experimentar essas novas tecnologias. E como nós ainda não temos uma doutrina muito sedimentada, esse é um momento para que nós, advogados que militamos nessa área, a gente possa auxiliar na construção dessa doutrina, para que não chegue lá para frente e a gente reclame que essa questão específica foi decidida de uma maneira diversa. Então, acho que aqui cabe o nosso olhar interno para contribuir para o crescimento dessa área. O que eu tinha para falar hoje era isso. Eu espero ter contribuído com a minha fala, que tenha sido útil para alguém. Muito obrigada. Com certeza, doutora. Muito útil. Eu acho interessante sobre como, se eu tenho a possibilidade, se eu já sou advogada do médico, do profissional de saúde, como a gente tem que orientar que ele tenha a documentação médica atualizada, que ele que ele colha as assinaturas de forma correta e que não é só uma assinatura que é um processo de consentimento, é uma aceitação do paciente, é uma informação que precisa ser feita. E claro, apesar da não obrigação desse termo de consentimento, quem somos advogados sem a documentação? Normalmente, as relações médico-paciente são de porta fechada, não tem testemunhas, então, num processo bem documentado, é muito mais fácil de realizar a defesa. E a questão também sobre meio e resultado, né? Existem análises que são muito difíceis de serem feitas porque elas envolvem uma estética, o que é feio e o que é bonito. Muitas vezes uma colocação de prótese de silicone, um aumento de mamas, simplesmente não ficou como eu queria, como eu imaginava. Mas foi danoso? Está feio? Não está feio. Para o profissional da saúde, aquele era o resultado que ele procurou, né, em algum momento. Então, existe essa dificuldade da gente conseguir analisar o que é feio e o que é bonito. O que ficou bom e, claro, analisar a extensão desse dano. Então, essa discussão de meio e resultado também vai passar por uma necessidade de comprovação, por exemplo, da cooperação do paciente ao tratamento, né? Muitas vezes não pode erguer o braço, não pode subir escada, falando então de tratamentos cirúrgicos, mas falando então, podemos falar sobre tratamentos medicamentosos em que o paciente simplesmente não faz o uso da medicação que foi recomendada. Então, depois vem requerer judicialmente e para o médico é difícil, é impossível fazer a prova negativa, né, para o profissional da saúde. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a fala de vocês, acho que é muito engrandecedora. Como eu disse antes, acredito que teremos uma gama muito grande de novos profissionais atuando no direito médico e que eles possam estar capacitados para tanto, que a gente consiga acabar com a cultura que advogado não se ajuda, que não temos cooperação na nossa profissão. O direito médico, como a doutora Isadora disse, a gente tem que lutar por pautas e por decisões que precisam ser modificadas. E a gente só vai conseguir mudar com estudo e com determinação nos processos e juntos, né? Não tem como fazer isso sozinha, não temos como mudar entendimentos jurisprudenciais sozinhos. Não é uma luta solitária, apesar de que eu percebo que muitas instituições de graduação ainda não estão atentas ao direito médico. Então, o que a gente tem que fazer, nós como operadores do direito e estudiosos do direito, a gente precisa buscar os lugares que tem, e a ESA, gaúcha e nacional, é um lugar que a gente pode procurar para ter capacitação do direito médico. Esse não é o primeiro dos eventos sobre direito médico, esse, claro, é o primeiro com parceria da Comissão Especial da Saúde, que somos muito gratos em poder participar, em poder fazer esse link com uma das escolas mais importantes aí do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Lucas novamente, se ele quiser agradecer. E eu estou dando uma olhadinha aqui nas perguntas.
Eu não sei se no chat, acho que não teve muita pergunta que a gente possa responder agora. Se tiver alguma pergunta, você pode encaminhar para o e-mail que foi dito no começo, está ali no chat, que é comissõesespeciais@oab.org.br. Pode nos procurar também nas redes sociais e nas redes sociais da ESA também. Estamos aceitando todo tipo de opinião e de manifestação. Excelentes apontamentos da doutora Ana Paula, da doutora Isadora. Eu vi que tem um questionamento que acho que talvez tenha falhado ali a minha fala na parte da responsabilidade civil do plano de saúde, então vou relembrá-la agora, bem rapidinho, 1 minuto. Em relação à responsabilidade civil dos planos de saúde, né, a operadora de plano de saúde ela vai responder solidariamente pelos seus médicos credenciados, né? Existe uma exceção quando o paciente ele escolhe livremente o seu médico, depois pede um reembolso, então nesses casos a operadora de plano de saúde ela acaba ficando isenta. Agora em relação aos agradecimentos, né, fico muito grato, adorei essa conversa. Tenho certeza que quem quer entrar nessa área do direito médico, quer advogar nessa área do direito, eu posso garantir que existe mercado, então se especialize, se aprofunde no tema, que é uma área extremamente gratificante, uma área boa de atuar. Fico muito feliz que a ESA pode proporcionar esses estudos, né, essas palestras para os advogados, né, que nem eu falei no começo, é a melhor ferramenta, o melhor canal de informação e conhecimento para os advogados. Agradecer a doutora então, Ana Paula, a doutora Isadora, a doutora Mariana, a doutora Rosângela, a ESA, a OAB, as comissões, né, essa parceria firmada entre ambas, e que venham outros eventos, né, que a gente possa tratar da responsabilidade penal, direito à saúde e outros pontos que envolvam a saúde e o direito médico. Tá? Muito obrigado, uma boa noite. Gostaria de avisar também que está aberto o grupo de estudos da ESA, então quem tiver interesse pode entrar em contato. E a nossa comissão também está aberta para novos membros, o mesmo contato, comissões especiais @oab.org.br. Gostaria de agradecer a presença de todos e passar para a doutora Isadora. Obrigada, doutora Ana. Então, gostaria de frisar que foi uma satisfação participar desse debate tão rico, com profissionais tão qualificados, como o doutor Lucas, doutora Ana, com a presença da doutora Mariana, maravilhosa também, doutora Rosângela. Agradecer em especial a ESA e a OAB-RS e todos os presentes. E frisar, como o Lucas falou, tem campo no direito médico, sim, e o momento de entrar é agora, não adianta daqui 5 anos, quando o mercado começar a saturar, pensar. Então, aproveitem que estão aqui e foquem na área e vamos todos juntos construir um novo direito médico. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigada pela presença. E continuem nos seguindo e seguindo o pessoal da ESA, que vamos ter outros eventos. Vou passar a palavra para a doutora Mariana de Fenteller, que é a nossa presidente interina. Obrigada pela presença. Então, a gente está criando junto à ESA esse grupo de estudos. Em tempo vão ser abertas inscrições. E sobre a telemedicina, nós já fizemos alguns webinars sobre o assunto. Hoje a proposta era falar sobre a responsabilidade civil, naquele escopo todo do dano, ilicitude, nexo causal, se a atividade é de meio, atividade é de fim, com todas as modalidades de omissão, de ação, de imprudência, negligência ou imperícia. O Código de Processo Civil, ele é inerente à disciplina, ele é de processo civil, então acompanha na Justiça do Trabalho, acompanha no Previdenciário, acompanha na Justiça Federal, mas claro que cada disciplina tem alguns temperos que por isso coube aqui uma série apenas sobre o direito médico. A telemedicina a gente pode abordar, já fica a ideia de uma pauta de a gente fazer um webinar do advogando no direito médico para trazer especificamente a telemedicina, então já ficou registrado aqui essa consideração. E nós tínhamos uma proposta dos nossos encontros do advogando serem sempre de 1 hora, e cumprimos aí o nosso compromisso para em breve apresentarmos mais trabalhos, tá bom? Estão todos convidados a participar da Comissão Especial da Saúde da OAB, RS, do grupo de estudos, e até logo. Boa noite. Saúde!